Olá! Na nossa reflexão de hoje, vamos mergulhar num tema que toca todos nós. Como a gente pode progredir moralmente a partir de um erro? Com base no que as fontes nos mostram, vamos explorar um caminho bem estruturado para a gente lidar com as nossas falhas e, o mais importante, para poder amenizar as consequências delas no futuro. Pois é, essa é a grande questão, né? Diante de uma ofensa, de um erro grave que a gente cometeu, como é que se faz para não só seguir em frente, mas para de fato apagar o rastro daquela ação? É justamente sobre esse processo, esse caminho de reparação que a gente vai conversar. O ponto de partida é a gente entender que as dificuldades da vida não acontecem por acaso. As fontes mostram que são, na verdade, lições da experiência. Às vezes são duras, claro que sim, mas são sempre úteis para o nosso futuro, para o desenvolvimento da nossa força moral e intelectual. Então, para apagar os traços de uma falta, o primeiro passo é entender a origem dela, a causa das nossas dores. A lógica aqui é bem simples. Todo efeito tem uma causa, e essa causa é sempre justa e compreensível. As fontes explicam que as nossas dificuldades, sejam quais forem, são resultado lógico das nossas próprias imperfeições. Pensa bem, uma pessoa totalmente equilibrada não sofreria com as doenças que vêm dos excessos, por exemplo. Então, essas experiências são, na verdade, correções, são advertências para o nosso próprio progresso. E as nossas provações podem vir de lugares diferentes. Algumas são consequência direta do que a gente faz hoje. Outras, que a gente chama de expiações, são como um eco de ações do passado que ainda não foram consertadas. E tem também as provas escolhidas, que são desafios que o próprio espírito seleciona para si, buscando um avanço mais rápido. E isso tudo nos leva a este princípio fundamental de justiça. As experiências que a gente vive são um reflexo direto do que a gente faz. Não é um castigo que vem de fora, mas uma consequência natural. E olha, entender isso é a base de todo o progresso moral. Ok, se a gente já entendeu a causa, vamos para a solução. As fontes apresentam um processo bem claro, com 3 condições essenciais para a gente superar uma falta e as consequências dela. São estas as 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento é o ponto de partida, sabe? É o primeiro passo, indispensável. Mas, e aqui tem um ponto crucial, só ele não é suficiente para apagar a falta. O arrependimento de verdade vai muito além daquele remorso pelo sofrimento que a gente causou. É uma tomada de consciência profunda. É sentir um desgosto por ter agido mal e ter aquele desejo firme de mudar o rumo. É o momento em que a alma começa a sua cura. Vamos agora para a segunda condição, a expiação. E aqui, as fontes propõem uma mudança bem importante de perspectiva sobre o que essa palavra realmente significa. O que é muito interessante nesse slide é o contraste, percebe? A visão mais antiga trata a expiação como um castigo imposto. Já a visão que as fontes propõem a transforma num esforço consciente, numa prova que o próprio espírito pode escolher para superar suas imperfeições, depois que já se arrependeu, claro. Portanto, a expiação não é uma pena aleatória. Ela é a consequência direta e lógica dos nossos atos. É a famosa lei de causa e efeito em plena ação, funcionando como um mecanismo de reeducação para nós. Este slide aqui mostra bem como a expiação é sempre justa e tem tudo a ver com a falta original. A lógica é que se sofra aquilo que se fez os outros sofrerem. Isso coloca a pessoa na posição exata para aprender a lição que ela precisa. E aí a gente chega na terceira e talvez a mais importante etapa do processo. Se o arrependimento dá o primeiro passo e a expiação corrige, é a reparação que de fato paga a dívida. E esse é o ponto fundamental. Enquanto o arrependimento pode até aliviar a dor da expiação, é a ação de reparar que tem o poder de anular completamente as consequências de um erro. A reparação ataca a causa do problema, não só o sintoma, entende? Reparar é agir, não é só sobre sentir ou sofrer, mas sobre fazer. É praticar o bem para contrabalançar o mal que foi feito. A reparação é a prova concreta de que aquela mudança interna que começou lá no arrependimento virou realidade. As fontes nos dão um guia bem prático. A reparação consiste em praticar a virtude oposta ao vício que causou o erro. É uma transformação ativa do nosso jeito de ser que aproveita as lições do passado para construir um futuro bem melhor. Bom, caminhando para nossa conclusão, a gente vê como tudo isso nos coloca numa posição de poder e de responsabilidade sobre a nossa própria jornada. A mensagem final é de empoderamento, com certeza. E aqui está a chave de tudo. Não existe uma condenação, um tempo pré-determinado para sofrer.
O poder de aliviar ou de encurtar as provações está nas nossas mãos, através do esforço sincero de querer melhorar e reparar. Essa citação resume perfeitamente a essência da nossa análise. Cada um de nós é o arquiteto do próprio futuro. Cada escolha, cada esforcinho na direção do bem, encurta o caminho e nos aproxima de um estado de maior equilíbrio. E assim a gente termina com essa reflexão. O progresso moral não é uma teoria distante, é prática do dia a dia. Começa com a consciência do arrependimento, passa pela compreensão da expiação e se torna real na ação da reparação. A pergunta que fica é: qual pequeno ou grande passo pode ser dado hoje?